O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, temos a alegria de novamente nos reencontrarmos para celebrar esta missa em honra a São Miguel Arcanjo, esse anjo no qual nós temos o nosso carinho e a nossa devoção, no qual nós, ao recorrermos a ele, temos a certeza da sua proteção para conosco, temos a certeza do amor que ele tem para com Deus e o amor que ele tem para conosco, porque ele mesmo sabe que fomos criados por Deus, somos imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, tudo aquilo que vem do próprio Deus, ele tem carinho e cuidado. Por isso também a nossa alegria em relação a Ele. Ele é fiel, podemos dizer assim, ao seu chamado, à sua vocação. Ele é fiel, tanto é que até mesmo o seu nome designa, né? Quem como Deus, ninguém como Deus. É belíssimo olhar e vivenciar essa vocação e esse chamado. E olhar para Ele também nos faz lembrar a festa de hoje e também as leituras. Percebemos que Paulo, a partir do momento que ele acolhe o chamado de Deus na sua vida, ele se torna bênção para o mundo, ele se torna cura para o mundo, ele se torna salvação para o mundo. Antes era um homem egocêntrico e egoísta, só pensava em si próprio. Ele era um homem excêntrico e maldoso. A partir do momento que ele abraçou todos os aspectos da fé, a partir do momento que ele abraçou verdadeiramente Jesus Cristo, ele viveu ao longo de toda a sua vida fazendo bem. E é interessante que muitas vezes, mesmo acolhendo o desprezo e a maldade das pessoas em relação a ele, porque Paulo foi apedrejado, Paulo foi expulso de alguns lugares, Paulo foi agredido muitas vezes, mas ele nunca retribuiu o mal com o mal, e sim retribuiu o mal com o bem, vivendo assim verdadeiramente o chamado de Deus para a vida dele, como Jesus Cristo, né? Paulo se torna um autêntico cristão, e assim, amados irmãos e irmãs, esse salmo de hoje designa muito bem, tanto a vida de Paulo quanto a vida de Barnabé. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações a sua justiça. De que forma o Senhor fez conhecer o poder salvador dele? Por meio de Paulo, por meio de Barnabé, por meio de Pedro. Em primeiro lugar, é evidente que por meio de Jesus Cristo, mas também o Senhor quis utilizar homens e mulheres para levar o poder dele salvador perante as nações.
é evidente que eles se depararam com desafios, eles se depararam com o próprio inimigo de Deus, que não quer que as nações, não quer que as pessoas conheçam o poder salvador de Deus. Porque o maligno, ele é uma criatura infeliz, uma criatura triste, uma criatura que é escrava do próprio mal que ele escolheu. O Senhor quer nos libertar desses males e nos tornar pessoas corajosas, pessoas alegres, pessoas felizes. É esse o plano de Deus para a nossa vida. E o que é mais bonito, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos constituiu, Deus também nos chamou, por meio do nosso santo batismo, a fazermos a mesma coisa, a levarmos esse poder salvador para as pessoas, a levarmos essa salvação para as pessoas. Em primeiro lugar, a partir de uma aceitação no nosso interior disso. Nós olharmos para dentro de nós, ou podemos dizer assim, no exercício prático, olharmos no espelho todos os dias de manhã e dizermos para nós mesmos: Deus te acordou nessa manhã para que você leve esperança para as pessoas. Deus te acordou nessa manhã para você levar o poder dele salvador. Deus acordou. Meu filho, você vai ter trabalho aí rodando para lá para cá, né? Mas enfim, Deus te vocacionou para isso. Por isso eu estou para lá e para cá, viu? Deus te acordou nessa manhã para que você possa ressuscitar, curar doente, falar para as pessoas que a felicidade eterna está próxima. Porque o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? A felicidade eterna. Lembra lá no livro do Apocalipse? Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento. Então, esse tempo já está chegando, já está próximo. A segunda coisa, curar os enfermos. Há pessoas que são dotadas com esse dom das curas físicas, mas existem enfermos da alma, enfermos psicológicos, pessoas que estão doentes com a doença do pessimismo e tantas realidades que nós precisamos ajudar essas pessoas que aqui uma doença muito atual na nossa sociedade é esse tal do pessimismo. A pessoa, você dá uma solução para a pessoa, ela inventa outro problema, você e ela vai ali e meu Deus do céu, ela quer convencer você, ela quer te convencer de que a vida não vale a pena ser vivida. Isso é doentio, isso é muito complexo e isso está se tornando uma doença da nossa sociedade. Então, curar os enfermos, ressuscitar mortos. Quantas pessoas, as pessoas não olham e dizem assim: esse não tem jeito. Para Deus, tudo tem jeito. Tem jeito sim. Aquele que talvez estava jogado na sarjeta pode ser restaurado. Domingo mesmo, uma mãe me mostrou a foto do seu filho. Padre, o senhor se lembra do meu filho que vivia jogada na sarjeta, usando drogas, etc. Olha aqui, padre, a gente rezou e olha aqui, já está com 3 filhos, está recuperado e está trabalhando com uma nova comunidade. Louvado seja Deus. Mas as pessoas na própria comunidade da igreja diziam: ih, esse aí não tem jeito não, isso aí já era, é só esperar a morte. Deus tudo pode se restaurar. Os purificados leprosos. Existe a lepra física, mas também existe a lepra do coração, que se chama indiferença. Quantas pessoas não são dominadas pela indiferença? Vê o caído, vê aquele que está sofrendo, e às vezes até nos nossos bancos da igreja, né? Às vezes a pessoa senta no nosso banco, do nosso lado, às vezes está passando por um sofrimento terrível, e ninguém para enxergar esse indivíduo, essa pessoa, e talvez levar uma palavra de consolação,
tem que esperar sempre a partir da homilia. Não, meu irmão, não somente a homilia é importante, mas talvez um boa noite, você está bem? E padre, vai brigar comigo, etc. Deixa brigar, o importante é você acolher bem essa pessoa. Não é apenas ficar dependendo da pastoral, da acolhida lá na porta da igreja. Talvez essa pessoa está precisando de ser enxergada, porque às vezes dentro de casa ninguém enxerga ela. Às vezes dentro de casa é só cobrança, às vezes dentro de casa é só: pai, tem dinheiro aí? Mãe, tem dinheiro aí? Às vezes só ouve isso, tem dinheiro aí, só ouve essa palavra. Mas talvez em casa ninguém diga assim: você é especial na minha vida, eu te amo. Às vezes ninguém em casa diz isso. E aí Deus te escolhe, talvez para dizer isso: como você é especial para Deus, como você é especial, ressuscitar, purificar essa leva, expulsar os demônios, né? Tantas situações que nós vemos que o maligno está agindo naquela pessoa, e a gente sem esse canal da graça, a gente sem esse canal de bênção. E Deus, meus amados irmãos e irmãs, por fim, o Evangelho termina falando do desapego. A gente só vai conseguir enxergar o outro, ser canal para o outro, se talvez a gente se esquecer um pouquinho da gente mesmo. E aí, a grandiosidade, talvez no sentido de vida para cada um de nós. Às vezes o que está faltando para dar sentido para a nossa vida é perceber que nós nascemos para gerar o bem na vida dos outros. Que nós nascemos naquela terra batismal para ser um sinal de esperança. Como a gente fica retendo somente nos nossos problemas, retendo somente em nós, aí a gente não enxerga que talvez por esse simples gesto de uma boa noite, às vezes não é preciso muitas coisas não, meus irmãos. Às vezes um simples gesto de uma boa noite, como é que você está? Está tudo bem com você? Isso já talvez é o suficiente na vida de uma pessoa. Já vai fazer talvez a grande diferença. Um obrigado, muito obrigado, meninas, por vocês estarem aqui nessa noite cantando. Muito obrigado. Não faz mais sua obrigação. De fato, não faz mais sua obrigação. Nós somos consagrados para isso. Mas como é bonito quando uma alma bela ver beleza na outra alma. E aí, meus irmãos, isso é uma bomba atômica no inferno. Isso é uma bomba atômica. Porque a gente vai estar vivendo aquilo que Jesus ensinou para os apóstolos viverem: fraternidade. É um ambiente fraterno. No ambiente fraterno, o maligno não fica. Ele não quer ficar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, eu pensava assim, né? Meus amigos são aqueles que estão do meu lado quando eu estou passando por um momento de dificuldade. Meus amigos estão do meu lado quando eu estou bem, porque o inimigo não suporta ver o meu sorriso. O inimigo não suporta ver a minha alegria. E aí, o inimigo ele nunca está. Quem gosta de mim sempre está nos bons momentos da minha vida. Quem não gosta, no aniversário, quando a gente está alegre. Por que isso? Porque o inimigo ele não suporta ver o nosso sorriso. O inimigo ele não suporta ver a nossa alegria. O inimigo não suporta ver a gente bem, a gente alegre, a gente bem, a gente animado. Ele não quer isso. E eu e você somos chamados a desejar isso para o outro e fazer com que o outro se sinta dessa maneira. O inimigo não. O inimigo vai nos espezinhar. O inimigo vai implicar com a gente.
O inimigo ele vai gerar dúvida na nossa cabeça. Primeiro e segundo capítulo do livro do Gênesis. O que o inimigo, a serpente, fez com Adão e Eva? Plantou a dúvida. Plantou a dúvida. O maligno sempre vai plantar a dúvida na nossa cabeça. Deus não, Deus sempre vai apontar caminhos. Se não dá para ir para aqui, meu filho, não se preocupe, eu vou abrir uma porta para você ali. E se a porta deve ser fechada, meu filho, eu vou abrir uma outra ali para você passar. Porque eu sou Deus que tem cuidado de você. Cuido de você para você cuidar dos seus irmãos. Mas para que isso aconteça na nossa vida, precisa em primeiro lugar que a gente tome posse. A gente tome posse do bem que Deus fez na nossa vida. A gente se enxergue realmente como esse bem para o mundo. E infelizmente o maligno, ele semeia tanta coisa na nossa cabeça, tanta coisa, e tantas pessoas, elas sem dúvida, elas ficam no campo da dúvida, no campo da dificuldade. E aí o que acontece? Numa maravilhosa oportunidade de fazer diferença, numa maravilhosa oportunidade de ser sinal para a vida do outro, o que a gente faz? A gente se cala. O inimigo fala, porque ele não para, mas nós nos calamos e nos omitimos. O inimigo vem usando pessoas, levantando os nossos defeitos. E nós, que temos a graça de Deus, nos calamos. E aí, como que a gente fica na nossa cabeça? Pensando realmente que a gente não presta, pensando realmente que a gente é fadado ao fracasso, pensando realmente que a nossa vida é só comer, beber, dormir e ganhar dinheiro. A nossa vida é muito mais do que isso, meus irmãos. A nossa vida é muito cheia de sentido. A nossa vida é um bem muito grande. Até nos momentos muito difíceis da nossa vida, Deus nos dá a oportunidade para nós gerarmos o bem. Posso dar um exemplo? Posso? Eu não sei se você está acompanhando pela televisão, que está acontecendo. Eu sou lá de Madureira. Minha paróquia é Santo Sepulcro. Ela fica no alto, se você passa na estação, você vê a torre da minha igreja. Hoje eu teria o tríduo de Santo Antônio lá. Tivemos que cancelar porque a bala está voando lá, né? A guerra. O tiro está voando lá. Ontem mesmo, no primeiro dia do tríduo, eu tomei um susto, porque deram uns tiros lá do lado da igreja, etc. Aquela situação de tensão, nem dormi em casa, fui dormir na casa da minha mãe, porque como o meu quarto, a igreja fica assim no alto, pode vir um tiro e tudo, pegar lá em cima, né? E aí nessa situação puxante, hoje eu fui, pensei, eu não posso colocar o padre em risco, eu não posso colocar a comunidade em risco. E aí daqui a pouco chega uma mensagem no meu telefone, a cabeça já cheia, né? Aí chega uma mensagem no meu telefone: irmão, eu não estou me sentindo bem de saúde. Você poderia vir aqui celebrar a missa de São Miguel? Eu esqueci os meus problemas lá em Madureira e vim para cá celebrar para vocês. E eu estou muito feliz por ver você aqui, você participando aqui. Os problemas estão lá, voltando amanhã, os problemas estarão lá. Mas olha só o que Deus faz, né? Traz aqui a gente aqui para gerar esperança. E é isso, meu irmão, minha irmã. O inimigo não, ele quer que a gente viva girando em torno dos problemas. E Deus está dizendo: calma, olha além desses seus problemas. Eu, quando estava vindo agora, ali em Piedade, eu ouvi uns tiros. Parei no sinal e eu vi, meu Deus do céu, que loucura isso, meu Deus do céu. Mas aí eu peguei a linha amarela e pensei assim: peraí, tem um povo lá, um povo na nossa glória que vai precisar de ouvir esperança, de enxergar a esperança. Talvez o seu problema é outro, o meu problema é um. Mas nós não podemos ficar girando em torno do problema. O Senhor nos chama a gerar esperança na vida do outro.
gerar paz na vida do outro e fazer enxergar além, porque senão, meu irmão, minha irmã, a gente vai girar em torno do problema. E aí, desculpa o termo que eu vou dizer isso, que o diabo gosta. O diabo quer isso. Que a gente viva girando em torno do problema. Daqui a pouco a gente está triste, daqui a pouco a gente está deprimido, daqui a pouco a gente não perde a esperança, desiste de tudo, desiste de viver, desiste de caminhar, desiste, etc. Ah, papai, mas amanhã o senhor vai voltar para lá? Vou voltar para lá com muita alegria, porque tem um povo lá que também precisa de esperança. Precisa enxergar que a vida é muito mais do que aquelas balas, de que a vida é muito mais do que aquilo. Ontem mesmo, o padre que foi celebrar lá, em meio aos fogos, ele dizia assim, a gente foi jantar depois, ele disse assim para mim, meu irmão, eu estou sendo aqui edificado. Eu falei assim, por quê? Porque eu pude ver um povo que mesmo em meio ao perigo, veio rezar. O povo veio rezar. O povo veio buscar a Deus. Como é bonito perceber pessoas que mesmo em meio a todos os dramas enxergam a esperança. Então eu estou voltando para Botafogo, Padre aqui de Botafogo, eu estou voltando para Botafogo alegre. Porque é um povo que supera, é um povo que confia em Deus para além dos desafios. E é isso, meu irmão, minha irmã, quando você ir para a sua casa, você precisa levar essa esperança, levar justamente que para além disso tudo, há um Deus que cuida de nós, para além disso tudo, há um Deus que gera sentido na nossa vida, há um Deus que nos ama profundamente, há um Deus que nos quer feliz, há um Deus que tem cuidado da gente, há um Deus que talvez do seu ladinho aí é uma pessoa que insiste no pessimismo, que insiste em enxergar o mundo como tudo errado, insiste até mesmo em espalhar a má notícia. Mas nós não somos portadores da má notícia, nós somos portadores da esperança. Tome posse disso, meu irmão. Tome posse disso, minha irmã. Tome posse dessa graça que Deus te concedeu e me concedeu. Porque bênçãos, elas são derramadas em todo instante. E é preciso que a gente tome posse disso para sermos bênção também na vida dos outros. Sermos bênção no nosso trabalho, sermos bênção na nossa família, sermos bênção, enfim, aonde a gente estiver. Aonde a gente estiver, mesmo aqui comendo ali a esfirra, tá, a esfirra gostosa ali dentro, mesmo ali comendo esfirra, ser bênção onde Deus nos botar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil ser bênção. Mas é isso que Deus nos chama. Deus nos chama a sermos essa bênção. Feche seus olhos, que eu quero orar com você. Senhor Jesus, em meio a tantas tribulações que muitas vezes passamos na nossa vida, Jesus, a imagem que vem ao meu coração é os discípulos na barca daquele temporal. Meu irmão, talvez a sua vida esteja um temporal. Dificuldades financeiras, dificuldades afetivas. Eu não sei sinceramente as ondas que têm batido na sua vida. Tantas ondas. E o mar, às vezes, parece muito revolto, parece que vai afundar o barco. E de repente aparece Jesus no meio do mar. É assim que Ele faz a nossa vida. Ele aparece do nada, no meio do nada, no meio da escuridão. A Bíblia diz que era
parece a mim um fantasmagórico, meio assustador, estranho. Que loucura essas palavras, que loucura perceber, enxergar a vida diante de tanta coisa como eu sou, sinal de esperança. Logo eu sou. Eu que vim aqui nessa missa de São Miguel para ver se resolve o meu problema. E eu sou a solução do problema de pessoas. Sim, parece meio fantasmagórico essa chegada de Jesus na sua vida. Mas Pedro não hesitou naquela hora. Depois que ele percebeu que de fato era Jesus, ele disse: Mestre, se você está aí realmente, manda que eu ande sobre as águas. Talvez é hora de você não mais querer que as ondas da sua vida parem. Talvez está na hora de você andar sobre as águas, minha filha. Talvez está na hora, meu filho, de você fazer como Pedro, descer desse barco e andar sobre as águas, e enfrentar essas ondas. Pedro assim fez. Ele conseguiu andar sobre as águas. É fato que a Bíblia diz que ele começou a afundar, mas ele só começou a afundar quando ele parou de olhar para Jesus. É preciso continuar olhando para Jesus. É preciso continuar ouvindo Jesus. Pedro parou de olhar Jesus. Pedro parou de ouvir Jesus. É preciso continuar olhando para Jesus. É preciso continuar ouvindo Jesus. Parar de ouvir as ondas. Parar de enxergar as ondas. Parar de ouvir os problemas. Parar de enxergar os problemas. Começar a ouvir mais a Deus. Começar a enxergar mais a Deus. Está na hora disso. Eu sei que a gente se acostuma. Tem até programas de TV que só fala de problema. Só fala de violência. Basta. Isso está nos adoecendo. É preciso ouvir mais a Deus. E aí, eu não vou mais me enxergar como um problema. Eu vou me enxergar como alguém, como diz a palavra, abençoado, para abençoar. Mas eu não posso fazer isso por você. É preciso que você faça isso por você mesmo. É processo. De princípio, como a gente está acostumado a só enxergar problemas, só ver problemas, só aceitar que a vida é um problema, a gente aos poucos vai começar a perceber que aquela chuva não fez tanto mal assim, que aquela enfermidade talvez fez a gente conhecer mais pessoas, que aquela dor passou, que aquele problema não era isso tudo que a gente pensava. Aprender a tomar posse da graça de Deus, aprender a acolher o amor de Deus. E é isso, Jesus, que eu peço para os meus irmãos aqui nessa noite, que eles acolham o teu amor, que eles tomem posse da tua graça, que eles percebam que são bênçãos na vida das pessoas, até mesmo daquelas pessoas que dizem o contrário, e talvez elas dizem o contrário porque a bênção que elas levam talvez modifique aquilo que elas precisam modificar. Ouça essa música, cante. Se você conhecer, você cante no seu interior, você pode até cantar, mas o mais importante é que você tome posse dessa verdade. Assim como
Senhor, por também nos enviar a dizer àqueles que estão cativos, seja liberto, os que estão enfermos, seja curado, aqueles que estão oprimidos, que o inimigo de Deus saia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio, irmão, Deus nos levanta para levantar os demais. Eu tomo